A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma grande satisfação tê-los novamente aqui no nosso canal. Aqui quem fala é o Thiago Gamarra, eu sou teólogo e pregador da Palavra de Deus. Hoje nós iremos para o episódio 4 e nós conversaremos a respeito da decepção com os pregadores. Você já percebeu como muitas pregações mudaram? Pare por um instante e pense. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem que falou profundamente sobre o pecado, o arrependimento, a cruz, a graça e a salvação em Cristo? Agora, compare com aquilo que você mais vê nos dias de hoje. Mensagens sobre como prosperar, como conquistar, como vencer, como realizar sonhos, como ser feliz, como ter sucesso. Nada disso é necessariamente errado quando tratado à luz da Bíblia. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. O problema começa quando essas coisas passam a ocupar o lugar da mensagem principal do Evangelho. Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa reflexão pode mudar a maneira como você escolhe aquilo que ouve. O centro da pregação cristã nunca foi o homem, sempre foi Jesus Cristo. A Bíblia inteira aponta para Ele. Os profetas anunciaram a sua vinda, os evangelhos contam sua vida, as cartas explicam a sua obra. O livro do Apocalipse, por exemplo, revela a sua vitória. Mas, infelizmente, em alguns lugares, Cristo deixou de ser o centro. Em seu lugar entrou o homem. As pregações passaram a girar em torno dos desejos humanos. O foco deixou de ser Jesus. Como posso glorificar a Deus? E passou a ser como Deus pode realizar os meus projetos. A cruz passou a ser mencionada cada vez menos. O arrependimento quase desapareceu. O chamado para uma vida de santidade foi substituído por mensagens que apenas confrontam sem também confrontar quando necessário. O pecado quase não é mencionado. A necessidade de transformação é esquecida. E muitos saem dos cultos motivados, mas não transformados. A verdadeira pregação não existe para massagear o nosso ego. Ela existe para aproximar pessoas de Cristo. Às vezes, a palavra consola, outras vezes ela corrige, às vezes ela fortalece e outras vezes ela nos chama ao arrependimento. Tudo isso faz parte do amor de Deus. Um médico que nunca diz ao paciente que ele está doente não demonstra amor. Da mesma forma, um pregador que nunca anuncia a necessidade de arrependimento está deixando de apresentar uma parte essencial do Evangelho. Outro ponto importante é o preparo. Quem sobe ao púlpito para ensinar precisa tratar a palavra de Deus com reverência e responsabilidade. A Bíblia não foi escrita para servir de apoio às nossas opiniões. São as nossas opiniões que devem ser submetidas à Bíblia. Por isso, todo cristão deve reconhecer as Escrituras, ler a Bíblia, estude, ore, compare aquilo que você ouve com aquilo que realmente está escrito. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, menos corre o risco de ser levado por mensagens que parecem bonitas, mas não refletem o ensino de Cristo. Eu quero falar também sobre os dons espirituais. Os dons
são uma bênção de Deus para a igreja. Eles têm um propósito: edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Quando exercido com humildade, amor e fidelidade, a palavra são motivo de alegria. Mas nenhum dom deve ocupar o lugar do Evangelho. Nenhuma experiência espiritual substitui a mensagem da cruz, meu irmão. A pergunta mais importante ao final de uma pregação é: como eu me senti? E a pergunta é: eu conheci mais de Jesus? Minha vida foi confrontada pela palavra? Saio daqui desejando parecer mais com Cristo? Porque uma igreja pode ter excelente música, um pregador eloquente, uma estrutura bonita, mas se Cristo não for o centro daquela mensagem, ela perdeu aquilo que é mais importante. Não permita que isso destrua sua fé. Continue procurando uma comunidade onde Jesus seja anunciado, onde a Bíblia seja pregada com fidelidade, onde a glória permaneça a Cristo e não aos homens. Porque os homens passam, pregadores passam, movimentos passam, mas Jesus continua sendo o mesmo ontem e hoje e para sempre. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Cristo é o suficiente. Quero saber quantas pessoas desejam voltar a ouvir uma pregação em que Jesus seja o centro de tudo. Curta este vídeo, dá o seu like para que essa reflexão alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o Evangelho não gira em torno do homem, mas de Cristo. Inscreva-se no nosso canal, irmão, minha querida irmã. O nosso próximo episódio, vamos falar sobre uma pergunta que inquieta muito os cristãos. Por que parece que o joio está dominando a igreja? E o que Jesus nos ensinou sobre isso? Que Deus abençoe e fortaleça a sua fé e mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo, o verdadeiro centro do Evangelho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.